falar um pouquinho com o Vincenzo Dalicani? Já temos, TT, já temos. Mas segura aí, senão o povo Já vai temos. embora. Vou segurar, pode deixar. Segura. Segura firme. Vamos falar com o Vincenzo um pouquinho, porque a Justiça não homologou o acordo entre Atlético, Prefeitura e Governo para o pagamento da reforma da Arena da Baixada. Boa tarde, Vincenzo. Boa tarde, TT. Boa tarde aí aos amigos da bancada. E muito boa tarde, ouvinte que nos acompanha tanto pelo rádio quanto pelo YouTube. Exatamente. A Justiça, numa decisão que saiu ontem, nesta quinta-feira, a Justiça não homologou, não passou na Justiça o acordo tripartite entre Atlético, Prefeitura de Curitiba e Governo do Estado do Paraná para o pagamento da dívida da Arena da Baixada. O acordo tinha sido aprovado no último dia 5 de junho e agora ele não passou. Ele não passou por uma decisão do juiz Guilherme de Paula Rezende, da 4ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da região metropolitana de Curitiba. Ele alega que existem afrontas à lei, ausências de verificação de disponibilidade financeira, né? Então seria algo que não foi feita essa verificação financeira para o pagamento da prefeitura, da parte da prefeitura no acordo, e aí por isso o acordo não poderia ser aprovado pela Justiça. Mas o ponto mais importante é que ele aponta que a Fomento Paraná, que foi quem fez os empréstimos para os pagamentos da reforma da Arena da Baixada, não poderia endossar a renúncia de 621 milhões de reais neste caso. Esse valor é a soma de multas, juros e outras cobranças que havia sido desconsiderado, foi aprovada essa renúncia pela Assembleia Legislativa do Paraná. Então ele saiu do valor total da cobrança, que ficou em 590 milhões de reais. Com esses 621 milhões, passaria de R$1 bilhão a reforma da Arena da Baixada, e aí nenhuma das partes quer que esse valor seja tão alto por causa das multas. Então, na Assembleia Legislativa foi feita essa renúncia deste valor de 621 milhões de reais. E segundo o juiz Guilherme de Paula Rezende, isso não deixaria com que essa decisão, esse acordo tripartite entre Atlético, Prefeitura de Curitiba e Governo do Estado passasse na Justiça. O acordo, é bom lembrar, foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Superior do Ministério Público do Paraná, e as repercussões aí podem chegar agora no Superior Tribunal de Justiça. E aí vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai rolar daqui para frente. Entrei em contato com uma fonte na Fomento Paraná e aguardo o retorno ainda, qualquer novidade, aí chego com as informações aqui no Bate Pronto, mas é algo que pode dar muito pano para manga nessa negociação que já dura muito tempo entre Atlético, Governo e Prefeitura para o pagamento da reforma da Arena da Baixada para a Copa do Mundo de 2014. E sem dúvida nenhuma ainda vai dar muito pano para manga, né, Dalk? Sem dúvida, TT. É uma situação que ainda incomoda, né? Muita gente, que é um problema num geral. Eu tenho certeza que o Petralha ainda se preocupa muito com isso, né? Porque fica muito nas costas dele também, né? Essa situação toda. O Atlético teve uma reforma, o estádio ficou muito bonito, e daí fica aquela do quem é que vai pagar essa conta, né? Porque como também tira proveito, né, desse estádio. Claro, mas assim... Que é o estádio de eventos hoje, né? E é um estádio privado, né, no caso. Porque existem vários estádios no Brasil que foram feitos com esse mesmo dinheiro do governo. Inclusive uma bronca também com um outro estádio privado, que é o do Corinthians. Né? E daí tem os estádios, Elefantes Brancos por lá, Mané Garrincha, a Arena da Amazônia, que agora está sendo usado, né? Própria Arena Pantanal, que agora o Cuiabá está usando, mas olha o quanto tempo ficou meio sem ter nem o que fazer. Funcionalidade, né? Foi feita na Arena para da Amazônia, a Copa. por exemplo, tem escola por lá. Né? Eles utilizam de uma maneira pelo menos mais humana, digamos assim, né? Que possa ser utilizado para coisas que faria com que o Estado devesse pagar. Volte para a população de alguma forma esse benefício, exatamente. Né? Então, assim, é uma situação bem complicada, porque é uma discussão muito longa. Eu acho que pro Atlético também é interessante solucionar, e por mais que seja um imbróglio difícil, né? Um burocrático ali, mas de poder tirar esse peso de muita gente falar, né? Estádio do governo, enfim, e poder tirar proveito do estádio sendo dele mesmo, né? Sim. Mas é algo que realmente
vai tempo, né? Porque coisas muito menores demoram décadas, muitas vezes, para serem solucionadas. Imagine um negócio desse tamanho, né? A negociação dos naming rights da Arena da Baixada teve muita relação com essa dívida, né? Tanto que o Atlético, quando anuncia o acordo tripartite, ele fala que vai usar o valor, o dinheiro investido pela detentora dos naming rights na Arena da Baixada para pagar essa dívida, que chegaria a 190 milhões de reais na parte do Atlético. Seria feita uma entrada de 50 milhões de reais, e aí depois ia ser pago em parcelas que iriam aí ao longo dos anos. E o Atlético utilizaria, então, os 200 milhões de reais da detentora dos naming rights para bancar essa dívida e ainda ter uma garantia de 10 milhões de reais. É importante lembrar também que a Prefeitura e o Governo do Estado pagariam cada um 75 milhões de reais pela reforma da Arena da Baixada. E lembrando de novo, repetindo este ponto interessante, é que o Ministério Público do Estado do Paraná aprovou por unanimidade o acordo. E não passou na justiça agora. Vamos ver as repercussões, mas é possível que ainda hajam mudanças nesse status aí, negociação do acordo tripartite. Boa tarde, Linhares Júnior. Seja bem-vindo. O VLT de Cuiabá também não está pronto ainda, né? E o metrô? Acho que o metrô em Fortaleza também não está, né? Em lugar nenhum, né? Foi feito o metrô, né? Da Copa do Mundo, né? Tem aquele de São Paulo que vai em cima da Avenida Roberto Marinho, que era para ligar. Nossa, tem 6 câmeras ali, gente. Olha que beleza. Olha que beleza. Um pouco, né? Que live é essa? Expandiu um pouquinho o metrô, BRT e tal, né? É live de recorde, né? De recordista. Diga aí, Senechal. O Rio aumentou um pouquinho o metrô, teve lá o BRT lá. Mas o do Rio teve o pacote pouco, da Olimpíada, né? Muito pouco. Isso. Olimpíada muito de pouco. 16, pela promessa, 16. tá louco. Mas assim, São Paulo tem uma obra lá que era para a Copa do Mundo, porque inclusive a obra foi projetada, era um metrô de superfície, né, estilo de Porto Alegre, que ia ligar o aeroporto de Congonhas com a Avenida Roberto Marinho até a igreja de São Judas Tadeu, lá onde tem uma estação de metrô, e ia passar ali por dentro do bairro do Morumbi, né, e ia levar a estação até o estádio do Morumbi, que seria, na ideia original, o estádio de São Paulo da Copa do Mundo. Aí o São Paulo acabou não entrando em acordo, né, e o Corinthians entrou com interferência governamental, construiu o estádio e transformou o seu estádio em estádio da Copa. E houve, inclusive, tem um cantor, o Benito de Paula, esse metrô de superfície ia passar dentro da casa dele, lá no Morumbi. Capaz. E aí a prefeitura, o governo ia desapropriar, só que o valor oferecido foi assim muito abaixo do valor de mercado, né? Uma briga judicial grande. Construir um edifício, não sei se vocês já foram lá no Morumbi, tem o Hospital Albert Einstein, daí tem a descida, não é a Giovanni, é na outra rua lá, tem uma descida que vai para o estádio do Morumbi por cima ali, né? Construir um condomínio grande ali, esse condomínio é num terreno que também seria desapropriado para a obra desse metrô. Ele passaria justamente ali na frente do Morumbi e tal, e há uma briga, não sei se já terminou ou não, mas queriam derrubar aquele condomínio, porque ali seria a passagem dessa... Então, o negócio tá até o extra ali da marginal de Pinheiros, e parou ali, porque não tem por onde passar por dentro do bairro do Morumbi, porque tem que desapropriar muita área de casa, de condomínio e tal. E, né, projetos assim o que foi feito na Copa do Mundo é uma vergonha. A gente vê que não precisa ir para São Paulo. Linha Verde. A gente falou da Linha Verde, mas outro exemplo, a Avenida das Torres. A Avenida das Torres, a Avenida Comendador Franco, ela ficou pronta 1 ano e 2 meses depois da Copa. A entrada do aeroporto não está pronta até agora, né? A entrada do aeroporto. É só você ver. A próxima Copa vai ser onde? Canadá, Estados Unidos e México. Você acha que já não está praticamente tudo quase pronto por lá? Desde 94. Então, mas eles vão fazer reformas por lá. O México já fez e duas no Copas. Máximo em 2024, 2025 vai estar tudo pronto. O México fez 2 Copas, uma em 70 e outra em 86. E basicamente usou os mesmos estádios. Sim. Nas 2 Copas, porque ficou pronto. A infraestrutura ficou pronta, né?
a Alemanha, né? São países que, se você chegar e falar assim, ó, depois de amanhã vai ter uma Copa do Mundo na Alemanha, tá pronta a Alemanha, não precisa fazer nenhuma obra. E aqui até mesmo os estádios demoraram a ficar prontos. A gente estava conversando ontem sobre isso ali. Primeiro jogo que eu fiz a seleção foi um amistoso pré-Copa América. Foi Brasil e Honduras, lá em Porto Alegre. Cara, o Beira-Rio tava cheio de drywall e tapume. 2015, um ano depois da Copa. Própria Arena da Baixada. Também. Quanto tempo internamente a Arena da Baixada parecia um canteiro de obra? Sim. Muito tempo. A Arena Pantanal nos últimos 3 anos até hoje. Tá muito bonita. Muito. A Arena Pantanal, cara, a Arena Pantanal é uma vergonha. Internamente. Assim, a Arena Pantanal eu acompanhei bem de perto, porque assim, eu fiz o jogo de inauguração da Arena Pantanal. Foi um jogo entre o Santos e o Misto pela Copa do Brasil. Então a gente fez um programa lá dentro do estádio, estava em obra. E o aeroporto, então, quando a gente chegou para fazer esse jogo, era um negócio horroroso lá em Cuiabá. Assim, não tinha acesso. Várzea Grande. E aí tinha a linha do VLT, que era para ligar o aeroporto ao centro da cidade, não está pronta até hoje. Então. Né? Foi tudo destruído, depredado e tal. Não tem, os trens foram comprados, inclusive, assim, na proporção de percentual, assim, a obra mais cara da Copa do Mundo é a Arena Pantanal, e o que foi feito em Cuiabá, e o desvio de dinheiro proporcional também, o maior foi lá, né? Não em números, mas em proporção. E outra coisa é que Cuiabá também não está pronto, o estádio até hoje. Em 2016 teve um jogo lá, Chapecoense e Cuiabá pela Copa Sul-Americana, que eu fui transmitir aqui um pouquinho antes da tragédia que aconteceu com a Chapecoense. O jogo era na Arena Pantanal, o jogo seria de portões abertos. O estádio foi interditado no dia do jogo pela vigilância sanitária, sabe por quê? Porque o estádio não podia vender alimentos que fossem manuseados, assim, tipo um cachorro quente, coisa que exigisse um preparo. Então, aí proibiram a torcida de entrar para não ter o risco de alguém comer alguma coisa, ser contaminado e tal. Aí houve lá um recurso do Cuiabá, não sei o que, conseguiram liberar o estádio, mas para vender só refrigerante e salgadinho, esses Cheetos, Doritos, essas coisas que vêm empacotadas. Coisas prontas. Então, assim, por quê? Porque o estádio não tinha estrutura para receber uma cozinha de uma lanchonete. Em 2016, 2 anos depois da Copa. É só no Brasil. Inacreditável.